Olá, bom dia. No ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de consultorias e debates aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Agradeço a audiência de você em todo o estado gaúcho. A partir de agora abrimos o nosso canal de interatividade. Você pode encaminhar sua dúvida pelo WhatsApp, pelo e-mail, dúvida de direito da Previdência, de direito do trabalho. Nosso consultor está plugado, daqui a pouquinho vai interagir conosco. E na sequência a gente tem o quadro Dica Trabalhista. Então você encaminha suas dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail e também pelo @programa Boca no Trombone no Instagram, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. E além, claro, da nossa consultoria, a gente tem como tema de hoje, para a gente bater esse papo na manhã do domingo, o seguinte: reforma administrativa em pauta. E agora? Ela foi posta pelo presidente da Câmara dos Deputados, novo presidente, né, Arthur Lira, como uma das prioridades aí para esse momento, né, que ele assume os trabalhos lá no Congresso Nacional. O que você acha? É uma boa, não é? Tem que mudar, tem que se discutir? Participe pelos nossos meios de contato. Também vão participar conosco os convidados. Em nome da Amatra 4, o juiz do trabalho, presidente da entidade, Dr. Tiago Malman Susbach, participa opinando sobre o tema de hoje, a reforma administrativa em pauta. E agora? Bom dia, Solano, bom dia demais participantes do programa, bom dia aos telespectadores do nosso Boca no Trombone. Pois é, Solano, estamos agora nesse debate, iniciando esse debate sobre a reforma administrativa. Debate muito importante, muito relevante e que vai seguramente contaminar os noticiários nos próximos meses. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão apenas com os nossos ouvintes agora nesse momento inicial. Ocorre, Solano, que nós temos já há muitos e muitos anos como é que eu vou explicar isso? Aquele pensamento mágico de que as reformas vão resolver alguma coisa. Observem bem que sempre se disse que, primeiro, a reforma trabalhista ia resolver o problema do Brasil. Não resolveu. Disseram também que a reforma previdenciária iria resolver o problema do Brasil. Não resolveu. Agora, a bola da vez, a reforma da vez, é a reforma administrativa, que supostamente iria resolver os nossos problemas todos. Não é bem assim, as questões econômicas envolvidas são mais complexas e, por isso, eu gostaria de ter muita cautela nesse debate. Gostaria de ter muita cautela para ver o que será debatido e aí, então, poder emitir uma opinião um pouco mais segura sobre isso. Só o pensamento mágico, reformas resolvem, não me convence mais. Participação agora do Sindipro FNH. Os professores de Novo Hamburgo estão no Boca com o seu presidente, Gabriel Ferreira. Bom dia, Solano, espectadores do programa Boca no Trombone. A reforma administrativa retoma a pauta do Congresso Nacional, fortalecida a partir da vitória que o presidente Bolsonaro teve na presidência das duas casas, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, abrindo espaço para que mais reformas aconteçam. E o contexto da pandemia acaba também incentivando e fortalecendo o governo para implementar essa agenda de reformas que precariza os serviços públicos, que ataca os direitos dos cidadãos e que vai piorar a prestação desse serviço da saúde, da educação, da segurança pública. Nós já tivemos no ano passado a Lei 173 de 2020, que ela congela salários, congela as carreiras, não permite chamamento de concursos públicos para novos cargos, o que acaba engessando também, né, a administração pública para repor cargos importantes, como de professores, de médicos, de policiais, e congela esses salários e as carreiras até o final de 2021. Então a reforma administrativa ela vem nesse mesmo bojo e nós precisamos explicar a toda a comunidade o que significa essas reformas para a qualidade dos serviços públicos. Quem também está nessa edição é o GIRM Sindicato e vai opinar aqui sobre o tema de hoje, a reforma administrativa em pauta. E agora com o seu presidente, Isaac Ortiz. Olá, doutor Solano, olá, telespectadores do Boca. Hoje vamos falar dessa maldita reforma administrativa que o governo Bolsonaro quer implantar no Brasil. Essa reforma nada mais é do que a destruição do serviço público. Aí vocês vão perguntar, qual é o serviço público? Eu falo da saúde, eu falo da educação,
eu falo da segurança pública, eu falo do serviço que qualquer brasileiro precisaria e precisa quando está em apuros. Então, o governo Bolsonaro, não contente com tudo que já fez com a Previdência do Trabalhador, com a reforma trabalhista, ele agora avança na saúde e na educação e na segurança. Então, senhores, preste atenção. Durante a pandemia, o que nós vimos aí foi um trabalho maravilhoso dos servidores públicos e do serviço público. Quem se destacou? Os trabalhadores da saúde, da educação e da segurança pública. Então, vocês imaginem se essas pessoas não tivessem trabalhado tanto como trabalharam durante a pandemia, o que teria acontecido com o povo brasileiro? Pois é, a se pensar, né? E como pensa o nosso consultor previdenciário? Hoje eu trouxe aqui para o programa o nosso colunista do quadro Direitos dos Servidores, ele que tem muito conhecimento, labora juntamente com os servidores públicos. Meu diretor, vamos colocar no telão aí, doutor Marcelo Tassinari, do Tassinari Advogados, que vai responder as dúvidas de direito previdenciário na manhã desse domingo, mas também vai opinar, doutor Marcelo, até aproveitando, né, a sua expertise sobre essa temática, reforma administrativa em pauta. E agora? Todo mundo deve botar a mão na cabeça? Como é que a gente deve considerar agora o andamento lá no Congresso Nacional? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, Solano, bom dia aos nossos telespectadores do Boca no Trombone. Solano, a reforma administrativa, como já falaram os colunistas que me anteciparam aqui, ela vem para terminar com o serviço público, né? Porque além de reduzir lá adiante aposentadorias, porque ela vai permitir o fim da paridade, ou seja, o aposentado não vai ter mais reajuste, né? Vai desequilibrar os regimes próprios de previdência, pois os novos servidores ingressarão em regime geral e INSS, né? Então vai descapitalizar os regimes próprios de previdência. E vai fazer com que se instituam alíquotas de contribuição para inativos muito altas, por exemplo, como as alíquotas dos ativos de até 22% de contribuição previdenciária. Sim. Isso vai desestimular, né, e vai conduzir as pessoas a se afastarem do serviço público, mesmo aqueles que hoje já estão no serviço público. Realmente tem que ser debatido, tem que ser melhorada essa proposta aí, e aí com especialistas, como é o caso do doutor Marcelo e outros tantos que laboram nessa área. Doutor Marcelo, como eu disse, vai responder as dúvidas que você vai encaminhando para a gente. Pode, se você é servidor público, utilize a expertise dele aí. Você que é do INSS também pode mandar a sua dúvida. O Julian Adrian, lá de Parobé, ele diz que é servidor público, há 15 anos, já averbou mais 19 anos do Banco do Brasil e tem 53 de idade. Ele quer saber, doutor Marcelo, com que idade ele vai poder se aposentar? Ele é servidor público. Se ele for servidor municipal, a cidade dele ainda não fez a reforma previdenciária. Então, ele consegue ainda se enquadrar nas regras do regime da emenda 41. Ou seja, assim que ele completar 35 anos de contribuição, somando o que ele averbou da iniciativa privada, a cada ano trabalhado, ele diminui 1 da idade. Então, provavelmente, por volta de 57 anos, ele vai adquirir o direito à aposentadoria. Isso se o regime próprio do município não fizer a sua reforma até lá. Perfeito. Outra questão que chega, doutor, é do Wilson. Ele diz assim, tem 45 anos de idade, tem 25 anos de carteira e trabalhou na agricultura, dos 13 anos aos 21. Ele quer saber se pode se aposentar. A dúvida do Wilson. Se ele somar o tempo de agricultura com mais o tempo urbano e alcançar 35 anos de contribuição antes da emenda 103, ou seja, antes de 13 de novembro de 2019, ele pode se aposentar sem idade mínima. Agora, se ele precisar de tempo depois, tem que ver em qual regra de transição que ele se enquadra, né? Por exemplo, aumentando às vezes alguns meses de contribuição, num cálculo que eu fiz ontem, aumentamos 6 meses de contribuição, a pessoa diminuiu em 9 anos o tempo de aposentadoria, com apenas 6 meses antes de 2019. Planejamento previdenciário, né, doutor Marcelo? Cada vez mais necessário, né? Exatamente.
O doutor Marcelo está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Prestigie o Boca da Rádio, da RB, né? Nos sábados, 7h30, AM 640, FM 94,9. Espaço agora do nosso Momento Solidariedade. Sim, chegando aí o recado do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Seja um parceiro dessa importante causa. Boca de hoje está perguntando: reforma administrativa em pauta. E agora? Volta aqui no programa a Matra 4 com o seu presidente, Thiago Malman Susbach. Solano, então estamos aqui para dizer para que nós tenhamos essa capacidade de resistir à tentação do lugar comum e do pensamento mágico. Ao invés de nós perguntarmos por que não deram certo as reformas anteriores, nós sempre acreditamos a próxima reforma como sendo a grande salvadora. Isso tem que de alguma forma mudar. Digo isso, Solano, porque há pelo menos 20 anos que eu acompanho esse tipo de debate no Brasil, sempre se coloca a responsabilidade do custo público no servidor público. E, Solano, entre nós, se neste momento de pandemia em que os servidores públicos da saúde têm arriscado suas vidas dia a dia para garantir a minha saúde, a tua saúde e a do telespectador, se nem neste momento nós vamos valorizar o serviço público, de fato, eu não vejo outra circunstância em que isso seja tão necessário, tão claro e tão evidente. Solano, tudo isso para dizer que o nosso serviço público no Brasil, ao contrário do que o senso comum diz, é bom, é eficaz e funciona. E a prova viva disso é a atuação corajosa de todos os nossos servidores públicos no combate à pandemia. Nova participação do Sindipro-FNH, os professores de Novo Hamburgo, com o seu presidente Gabriel Ferreira. O principal ponto que a reforma administrativa ataca é a estabilidade do servidor público. A partir da reforma aprovada, quando ela for e se for aprovada, vão se ter vários cargos dos serviços públicos que não terão estabilidade. E a estabilidade, ela não é um privilégio para o servidor. A estabilidade, ela é fundamental para a prestação de serviços públicos. Ela garante a impessoalidade na prestação de serviços públicos ao cidadão, porque o servidor ele não está vinculado ao prefeito, ao governador ou ao presidente da República. Ele está vinculado à sua função, ao ente público, ao cidadão, à prestação de serviços. É isso que vincula o trabalho do servidor público. Sem a estabilidade, ele fica aberto a intimidações, a pressões, para que exerça, inclusive, atividades ilegais, né? A corrupção corre solta se nós não tivermos a estabilidade dos serviços públicos. Mais uma participação do GERM Sindicato com o seu presidente, Isaac Ortiz. As alternativas para essa reforma administrativa têm várias soluções. Primeiro, o poderio econômico, né? O sistema econômico desse país, né? Os banqueiros, os grandes empresários, esses não pagam nada, nem com crise e nem sem crise. Esses só ganham dividendos, ganham só os bônus, com grandes descontos fiscais, e isso o governo não quer atacá-los, não quer tirar um centavo deles. Mas onde é que o governo vai fuçando ali sempre, quando tem que tirar alguma coisa para tapar algum furo? A crise existe? Existe. Mas ele quer tirar da classe média e do pobre novamente. Resumindo, o governo quer tapar o rombo dessa crise, sobretaxando o trabalhador, o povo brasileiro, que vai pagar novamente por essa crise. O rico não paga nada, o rico só ganha, gente. Então, está na hora da gente mudar esse tipo de pensamento, onde na hora do aperto só arrocha o trabalhador. É hora de quem tem muito dinheiro pagar alguma coisinha também. Coisa tem que mudar.
Consultoria previdenciária hoje com o doutor Marcelo Tassinari, do Tassinari Advogados. Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista, hein? Com as respostas do Direito do Trabalho. Pode encaminhar para a gente nossos meios de contato aí, WhatsApp, e-mail, tem o @programa Boca no Trombone no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Doutor Marcelo, o outro servidor público aqui, o Cláudio Terra, lá de Caxias, diz que tem previdência privada e está pagando contribuição normal e também as complementares. Na folha de pagamento é descontado o imposto de renda na fonte, sobre o total de rendimentos, e depois desconta valores fixos destinados à Previdência. Agora ele está saindo em razão de um plano de demissão e para resgatar o montante da Previdência, diz que vai ter que pagar 27,5% de imposto de renda. Ele acha que está errado. E aí, como é que a gente pode encaminhar essa questão para o Cláudio, doutor Marcelo? Aparentemente, conforme a informação que o Cláudio passou, de fato, está errado. Tá? Está havendo aí uma bitributação. Então, é preciso que ele procure alguém que trabalhe com previdência complementar, tá? Para avaliar essa questão da bitributação, né? Ou um advogado tributarista. Aparentemente, está havendo, sim, bitributação. Tá certo. Doutor Marcelo segue com a gente, daqui a pouquinho mais dúvidas na área previdenciária aqui para ele. Agora é espaço das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. A matéria dos regimes próprios de Previdência Social ganhou um local específico de debates dentro da Comissão Especial de Seguridade Social. O lançamento que ocorreu no último dia 24 de fevereiro do grupo de trabalho, né, com palestras de renomados advogados abordando temas atuais na área. O doutor Tiago Kidrick, presidente da comissão, explica. Atuar nessa área representa um desafio devido às constantes alterações que vêm ocorrendo. Além disso, existe uma carência de estudos. O nosso grupo de trabalho terá bastante trabalho e vamos nos dedicar a criar estudos e buscar possibilidades maiores para a atuação da comissão. Essas e outras notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS você tem sempre aos domingos aqui com o Boca no Trombone. Agora é o espaço da nossa consultoria de Direito do Trabalho. Sim, chegando aí o nosso Dica Trabalhista. Muito bom dia, doutor Paulo André Solano, muito bom dia aos amigos do Boca e aos nossos queridos telespectadores. Doutor Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida do Daniel Borba. Ele diz que trabalhou durante 3 anos numa cooperativa e gostaria de saber se teria algum direito caso ingresse com uma ação trabalhista. Bom, Daniel, as cooperativas de trabalho, de serviço, elas possuem regras próprias estabelecidas lá numa lei, primeiro uma lei de 71 e aí depois nós tivemos uma atualização em 2012. Essas regras próprias, no entanto, elas não se sobrepõem ao artigo 3º da CLT. Ou seja, ainda que você trabalhe numa cooperativa como um cooperado, caso na prática, no dia a dia, estejam presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, presentes os requisitos do vínculo de emprego, esse poderá sim ser declarado pela Justiça do Trabalho. Então, se você trabalha com subordinação de maneira não eventual e habitual, né, portanto, você poderá ter o seu vínculo de emprego reconhecido pela Justiça do Trabalho. A cooperativa de emprego, a cooperativa de serviço, ela tem seus requisitos próprios e esses requisitos próprios, dentre eles a liberdade de atuação, eles precisam ser observados. Se não forem observados, poderemos aí estar diante de um vínculo de emprego. Doutor Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Muito obrigado ao doutor Marcelo Armiliato, do nosso time trabalhista aqui no Boca no Trombone. Mais dúvidas antes do nosso intervalo? Com o TAD, a dúvida previdenciária, respondida pelo doutor Marcelo Tassinari. Doutor Marcelo, ele diz assim, quanto tempo leva para receber a aposentadoria por tempo de contribuição? Foi encaminhada há 1 mês. Está meio apressado aqui o TAD, doutor. Nossa, eu tenho uma péssima notícia para ele, a notícia de ontem, de hoje, que está fresquinha.
O INSS tinha encerrado o ano de 2020 com 1.200.000 requerimentos pendentes de análise. E, pasmem, ontem completou 1.700.000 requerimentos pendentes de análise. Então, nós temos requerimentos lá ainda aguardando análise desde 2019. Então, pode ser que, se tiver tudo certinho no cadastro desse segurado, que o benefício dele seja concedido rapidamente. Agora, se precisar de qualquer ajuste no cadastro, muda de fila e vai aguardar análise por muitos meses, infelizmente. É verdade, está realmente bastante, mas bastante demorado. Paradinha para o seu mate, seu café, chegando aí o momento Ademilar. No retorno a gente vai ter mais consultoria previdenciária, tem mais debate aí com os nossos convidados, tem o tempo de cuidado e tem muita coisa aqui no Boca no Trombone. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar. Tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Ademilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. Ademilar, o investimento da sua vida. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, nosso espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, um programa que hoje está debatendo, né, sobre a reforma administrativa em pauta. E agora, vamos para as conclusões? A Matra 4 chegando com o seu presidente, Thiago Malman Susbach. Solano, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, obrigado por me aceitar aqui, em meio a tantas pessoas ilustres que participam desse programa. Eu queria deixar aqui uma última palavra, uma palavra de incentivo. Que nós tenhamos agora, neste ano de 2021, a capacidade ou a vontade de rever esses conceitos de senso comum no Brasil de que o serviço público não funciona. Nós estamos em meio a uma pandemia e se há alguma coisa que funcionou muito bem no nosso Brasil foi o serviço público, nesse momento especificamente o serviço público de saúde. Servidores públicos que arriscaram suas vidas nesse quase ano de pandemia para salvar e preservar as nossas vidas. A minha, a sua que está assistindo, de todos os brasileiros. Por isso, espero que a reforma administrativa a ser debatida nesse ano, ela considere essas circunstâncias pura, simples e tranquila de que o nosso serviço público no Brasil ele é necessário antes de qualquer coisa. Opinião final do Sindipro FNH com o presidente Gabriel Ferreira. Por isso, Solano e espectadores do programa, é importante nós desmontarmos esses discursos que colocam que a estabilidade é um privilégio, nós contestarmos essa reforma administrativa que estão gestando no Congresso Nacional, porque ela não tem outro motivo senão sucatear ainda mais os serviços públicos, a começar pela retirada de direitos dos servidores públicos, da diminuição de pessoal, porque se não tem estabilidade pode se demitir a qualquer momento. Então, se hoje já faltam médicos, já faltam professores, já faltam enfermeiros, já faltam técnicos, enfermagem, já faltam policiais, com a reforma administrativa isso vai se amplificar, vai ampliar mais e quem vai sentir na ponta disso é o cidadão e a cidadã que precisa dos serviços médicos, de educação, segurança pública e tudo que o Estado oferece. Portanto, é preciso se mobilizar contra a reforma administrativa e esclarecer esses efeitos à população. Palavra final agora do GIRME Sindicato com o presidente Isaac Ortiz. Eu, como presidente da UGM Sindicato dos Agentes da Polícia Civil, eu, como policial civil, como cidadão, como pai de família, faço um apelo a todos os senhores. Não vamos deixar que o governo Bolsonaro tire serviço público, tire a saúde dos nossos filhos, tire a educação de nossos filhos e tire a segurança pública da nossa família. Já que ele fala tanto em família, é hora da gente se unir, o povo brasileiro, e sair às ruas com segurança, com distanciamento, com proteção, usar as redes sociais e dar
um grande e sonoro não para essa reforma administrativa. Vamos contatar com os deputados federais, daqueles que a gente ajudou a eleger, e dizer que não vote nessa porcaria aí, porque isso vai trazer muita miséria para o povo brasileiro. Tem que conversar bastante com os parlamentares, né? Para que eles compreendam bem o que está, né, no bojo dessa reforma administrativa. Mais dúvidas, mais questões que estão chegando para a gente na área previdenciária, hoje com o doutor Marcelo Tassinar, nosso especialista. A Sabrina, aqui da capital, ela disse que entrou no INSS no dia 17 de novembro do ano passado, pois está com câncer. A dúvida, ela tem que ter 12 meses de contribuição no emprego atual ou 12 meses desde a primeira vez que assinou carteira de trabalho, doutor Marcelo? Ela precisa de 12 meses de carência total, mas se ela perdeu a qualidade de segurado, ela precisa ter pelo menos 6 meses no último vínculo. Detalhe, se for neoplasia maligna, dispensa de carência. Tá certo. Doutor Marcelo, muito obrigado pela parceria, um bom domingo, até uma próxima, siga firme aí na luta pela Previdência. Obrigado, Solano, bom final de semana a todos. Doutor Marcelo, nosso consultor aqui no quadro Direitos dos Servidores, hoje com a consultoria previdenciária. Vamos para mais um espaço de consultoria? Vamos sim, agora é aqui, ó, consultoria psicológica. Chegando aí o nosso tempo de cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui do Boca. O ano de vocês começou em janeiro ou está começando agora, depois do carnaval? Por que essa brincadeira? Porque sim, culturalmente a gente tem que o nosso país inicia o ano pós-carnaval, que é o momento que de alguma forma o nosso verão se encerra, o ano escolar começa, e para além da pandemia, apesar da pandemia e com a vacinação acontecendo, parece que de alguma forma a vida está um pouco mais parecida com o que a gente costumava ter, e isso nos traz a possibilidade, pessoal, de fazer alguns planos. O ano passado a gente conversou bastante sobre o quanto foi frustrante, né, ter tantos desejos e tantos planos e não conseguir efetivar. Então, nesse ano, nesse nosso primeiro encontro pós-carnaval, eu quero conversar contigo sobre isso. Tenha pequenos planos, tenha pequenos desafios, busque pequenas conquistas para que tu consiga colocar elas em prática, para que isso te motive para continuar a seguir. Logo, logo todo mundo vai estar vacinado e a gente vai poder dar grandes voos, certo? Fiquem bem, até o nosso próximo encontro. Me procurem lá nas redes sociais. Tchau! Isso aí, positividade, como falou a doutora Cíntia, né? Principalmente na questão da vacinação, para a gente ter algo mais perto, né, do normal que tínhamos. Bom, gente, fica o convite para durante a semana a gente fazer aquele bate-bola no @programa Boca no Trombone, no Instagram, no Facebook, também o nosso canal no YouTube, tem o site do Boca, tem as notícias de Previdência, Direito do Trabalho, de servidores, os programas aqui da Band TV e lá da Rádio Bandeirantes, tá certo? Enquanto marcado aqui, ó, na Band TV, domingo que vem, 8h30 da manhã, com mais um Boca no Trombone. Até lá!